Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pela presença de vocês, pelo comparecimento, o interesse, né? Meu nome é Marcelo Cardoso, só me apresentando rapidamente, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos no Estadão, em algumas emissoras de rádio, a Rádio Bandeirantes, a antiga Rádio Eldorado, que é a Rádio Estadão. Acho que hoje não tem nenhum pessoal da velha guarda aí que não vai lembrar da Eldorado. A Rádio Estadão, também lecionei em faculdades como Belas Artes, FIAM, FMU, Unisa, e vim aqui dividir um pouquinho do conhecimento com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu fiz um recorte, até o nome Fragmentos da Imprensa Esportiva no Brasil. A história da imprensa esportiva, a história do esporte se confundem, né? E eu fiz um recortezinho de maneira a pegar a parte final do século XIX e a parte inicial do século XX, ok? Para a gente poder fazer um recorte e conversar sobre isso, né? Não seria pretensão minha falar sobre tudo, né? Não dá, né? Vamos focar um pouco, tá legal? E eu vou passar um pouquinho, de vez em quando eu vou levantar, eu sou um pouco inquieto, né? Vou passar um pouco aqui para trás da mesa para poder mexer aqui nos slides, ok? Bom, a apresentação já foi, né? Eu chamei de Gênese, né? Porque é a origem do jornalismo esportivo e eu dividi ela em 3 momentos, em 3 etapas aqui no Brasil, ok? A primeira etapa, simbolicamente, 1856, porque é o ano que se tem notícia do primeiro periódico que fala sobre esporte na imprensa, né? O Atleta lá no Rio, mas apenas comentava sobre o esporte enquanto benefício para o corpo, ginástica, cuidados do físico, né? Não era ainda o esporte modalidade, competição esportiva, ok? Então essa primeira etapa ainda, você vê que é quase logo depois da segunda metade do século XIX, né? Então, simbolicamente, a gente chama de o primeiro momento que se tem um registro assim, mais detalhado do esporte na imprensa. Aí eu chamei de segunda etapa, exatamente o esporte nessa virada do século XIX para XX. Tá? O que tinha nos jornais, e até revistas depois, né? Notas curtas, notinhas, curtinhas sobre principalmente as modalidades que eram ligadas à elite, né, das capitais, principalmente das cidades grandes do Brasil. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital federal, né? O cricket, que era um esporte inglês com taco e bola, tipo alguma coisa perto do beisebol, vai. E também o turf, né, corrida de cavalo, ciclismo, que você tinha verdadeiras competições em velódromos, né? Era chique ver as corridas de bicicleta. E também o remo, né? As regatas, competições de remo. E todas essas modalidades eram ligadas à elite, a pessoas que tinham dinheiro, né? O povão mesmo ficava de fora. Quando muito, na verdade, o remo, que era mais aberto, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, agora poluída, né? Rodrigo de Freitas, e também em São Paulo, aí sim você tinha um lugar aberto, as pessoas iam ver as competições, tá? E, de qualquer forma, quando saía na imprensa, a imprensa leia-se jornal papel, né? Nessa época, final do século XIX, começo do século XX, quando saía alguma notícia, não era exatamente a competição, se dava destaque ao evento social, né? Importava mais o evento social em si do que, propriamente dito, a competição esportiva. Quando eu li a biografia da Carmen Miranda, cantora de rádio, Carmen Miranda, que foi a primeira artista brasileira a fazer um estrondoso sucesso, né, nos Estados Unidos. Ela morou lá e permaneceu por lá a principal parte da carreira dela, né? Ela fez sucesso em vários lugares do Brasil, do mundo, né? E fez cinema, não sei, devem ter ouvido falar já, né? Mas a Carmen Miranda, na biografia dela, do Rui Castro, tem vários momentos
momentos ali na década de 20, mais ou menos, que ele, de 15 a 25, né, 1915 a 1925, que ele cita como é que era o cenário dessas regatas, né? A prática do remo é citada por ele, e ele comenta o Mário Cunha, que era um remador, né? Namorado da Carmen Miranda, e ele comenta, inclusive, alguns trechos: no barco com a sua camiseta de listras vermelhas e pretas sem mangas, camiseta regata, olha o nome, né? Camiseta regata. Mário Augusto Pereira da Cunha, 24 anos, era um banquete aos olhos de Carmen com seus ardentes 16. Então, a competição esportiva de remo, regatas, era muito popular na época, né? Só que isso, quando ia para a imprensa, era de uma forma muito curtinha. Outro trecho: os domingos de regatas no pavilhão de Botafogo continuavam a ser grandes eventos, especialmente em dias de Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco era regata, não era time não, nem existia ainda. Numa população de pálidos e esquálidos, aqueles remadores que faziam saltar os músculos dos braços eram comidos com os olhos pelas moças, né? Então, é a dimensão da popularidade do remo, da regata, naquela época. E lembrando, então, que não tinha ainda o futebol, isso eu estou falando do finalzinho do século XIX, tinha futebol, mas não enquanto modalidade esportiva organizada. Tá? Aí alguns periódicos da época que surgiram, eu destaquei até aqui embaixo a província de São Paulo, que é o Estadão, que nasce com o nome de província de São Paulo, estudo em São Paulo, né? E também no Rio de Janeiro, esses jornais e revistas que também começaram a surgir e fazer bastante sucesso lá nas terras cariocas, né? E revistas também. Deixa eu destacar para vocês, deixa eu vir aqui. Eu vou mostrar duas revistas para ter a dimensão do futebol e da cobertura esportiva que não existia ainda nessa época. Coloquei aqui que não se podia, então, afirmar que existia uma imprensa esportiva no Brasil, não existia ainda essa modalidade. Como eu falei, os eventos ligados ao esporte importava muito mais quem estava participando, como é que os nobres cavalheiros se vestiam, trajavam ternos importados de linho da Europa, as moças com chapéu. Então, era um evento social, não era um evento esportivo. Tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver, duas revistas. Descendo, dá uma olhada aqui, vocês conseguem ver bem daí, né, a capa do Vida Esportiva, e como que não tinha, tenta ver, não tinha futebol aí, esgrima, né, sela de cavalo, ferradura, né, aqui é um remo, boia remetendo a regata, né, aí você tem mais aqui como é que se fala? Uma roda de bicicleta, tipo uma peteca aqui, vara de pesca, tá vendo aqui a vara de pesca aqui, ó? Uma vara de pesca, e você tem uma bola aqui que não era bem de futebol. Então, você não tinha nesses jornais e revistas grandes referências de futebol. E eu vou trazer aqui para vocês verem também, quer ver só? O futebol, quando aparecia, essa revista é de 1903, quer dizer, já tinha futebol no Brasil. Mas você vê, em 1903, o futebol aparecia aqui dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui escrito futebol à direita, né? Futebol. Com a denominação de White Team, fundou-se mais uma sociedade de futebol nessa capital. Sua primeira diretoria era composta por fulano, beltrano, ciclano, não sei o que. A primeira denominação do esporte, não sei das quantas. Então, era um evento, era um clube social, um clube de lazer. Então, o futebol não aparecia como muito competição esportiva, como cobertura de imprensa, né? Tem um outro exemplo aqui também, nesse mesmo jornal. Olha lá, quantas notinhas, como eu falei, notinhas, né? Esporte Clube Bela Vista,
a seguinte nova diretoria desse clube, fulano, beltrano, ciclano. Americano Futebol, foi eleita a seguinte diretoria desse clube, fulano. Então, para consolidar essa ideia, né? Não existia imprensa esportiva enquanto cobertura de modalidade, enquanto acompanhamento do evento esportivo. Eventualmente davam quem ganhava, quem não ganhava, mas não tinha uma narrativa de uma competição, ok? E aí, vamos lá. Bom, posto isso, né? Você tem essas revistas aí que eu comentei, eu acabei de mostrar a Vida Esportiva, né? E agora eu queria fazer só uma viagenzinha para a gente retroceder até a origem do futebol, porque é com o futebol que a imprensa ganha, a esportiva, ganha um grande destaque, um grande avanço, um impulso, né? É com o futebol que os jornais começam a crescer nessa área de esporte, ok? Então, futebol, lá no ano 3000 a.C., na China usavam como treinamento militar, não era bem um jogo com regras, era treinar tática, treinar disciplina, né? No Japão, passatempo da família real, por exemplo. Na Inglaterra, o futebol, aliás, ele tem a mesma raiz do rugby, né? E tinha um jogo parecido com o rugby, onde o interessante era permanecer com a bola e chegar do outro lado, é isso. E era muito violento. Você tem narrativas de vilas inteiras que se enfrentavam uns contra os outros, né? E na Inglaterra, a partir do momento que ele é introduzido nos currículos escolares, a partir do momento que se cria a Federação de Futebol em inglês, né, você começa a ter um esporte mais organizado, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui que, por coincidência, eu nem ia usar, mas coincidência, no domingo o Esporte Espetacular passou uma matéria sobre a origem do futebol, né? Eu não vou mostrar a matéria inteira, só pegar uns minutinhos da matéria. Eu acho que ajuda a contextualizar como é que ele nasce e como é que ele também vem aqui para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Enquanto ela coloca aí, tem umas coisas bem interessantes, que até com relação às regras, né? Antigamente tinha uma época que não tinha lateral. A bola não saía para fora do campo, do campinho. As pessoas ficavam enfileiradas em volta do campinho e não deixavam a bola sair. Vamos lá? Um plano único, câmera imóvel, preto e branco. Uma partida disputada no dia 24 de setembro de 1898. O que você está vendo agora é a imagem mais antiga de uma partida de futebol já registrada. Blackburn, a equipe de branco, contra West Bromwich, de listrado. Jogo da primeira divisão do campeonato inglês no Ewood Park, estádio do Blackburn. 4-1 para o time da casa. E, gente, não adianta esperar por nada mais muito diferente do que isso, não. São 45 segundos de ação morninha, em que mal dá para se enxergar a bola, entender a partida. O autor dessa obra-prima foi esse inglês Arthur Cheetham, pioneiro na arte de registrar imagens. E é aqui que começa a nossa viagem em Manchester, a segunda cidade mais populosa da Inglaterra depois da capital, Londres. Cidade do Manchester United, do Manchester City, de onde vieram bandas de rock famosas como The Smiths, Oasis. Este inglês apressado é Will MacTaggart. É apressado, mas trabalha com muita paciência. Ele é o guardião do tesouro. Cuida do filme há mais de 25 anos. So the film had been discovered in a tin trunk. O filme foi descoberto em uma lata que estava guardada dentro de um baú do quarto do neto do Sr. Cheetham. Quando abriram o baú, havia uma coleção de filmes, entre eles o do jogo do Blackburn contra o West Bromwich. Ao longo das décadas, algumas partes foram se deteriorando, porque o filme não foi armazenado nas condições apropriadas. Nós acreditamos que o filme original era 4 minutos maior. Em 1987, o material foi doado por um professor para a Biblioteca Nacional de Manchester.
onde funciona o arquivo de filmes do Noroeste da Inglaterra, onde trabalha a equipe do Will, hoje responsável pelo filme. Nosso trabalho é tornar o filme acessível para as pessoas. Assistindo atentamente, dá para reparar como o futebol era diferente naquela época. Mesmo tendo apenas um vislumbre do jogo, podemos perceber que o estilo de jogar era muito diferente. Um grupo de pessoas perseguindo ao mesmo tempo a bola. E o goleiro ficava andando sobre a linha do gol, como se estivesse entediado. Diferente é porque as câmeras não existiam para mostrar o futebol nos seus primeiros dias de vida. Aquilo sim, poderíamos chamar de diferente. E a nossa viagem no tempo, em busca das origens do futebol, só vai continuar porque os museus se preocupam em tomar conta da nossa história. E esse faz em grande estilo. Centro de Manchester. Se quisermos chegar à raiz desse esporte, ao começo de tudo, nós precisamos entrar no Museu do Futebol. Precisamos passar direto pelo salão que guarda a camisa da Inglaterra usada no primeiro jogo internacional da história contra a Escócia em 1872. Dar só uma rápida olhadela no espaço reservado para a camisa que o Pelé usou na final da Copa de 58. E a número 10 que Maradona vestiu quando marcou o gol de mão na Copa de 86. Chegamos. Aqui está. O livro com as regras da Football Association, a Associação de Futebol da Inglaterra. Um documento de 1863. As regras oficiais do futebol, como é conhecido e disputado nos dias de hoje. Ali já estavam definidas as marcações do campo, o número de jogadores por time, os equipamentos usados, etc. Mas nós vamos mais longe. Retroceder. Para descobrir que as regras oficiais são uma adaptação de um outro documento ainda mais antigo. As regras de Cambridge. A verdadeira certidão de nascimento do futebol. Agora estamos em 1848. Naquela época, ainda não havia uma definição de futebol exata. O que existia eram vários jogos disputados com uma bola, tudo meio misturado, sem regras. Para você ter uma ideia, a geografia influenciava o futebol. Por exemplo, um sujeito jogava numa cidade onde valia segurar a bola e sair correndo com ela. Aí, ia jogar na vizinhança e já não podia tocar com a mão na bola. Era assim. Um dia alguém disse, por que nós todos não jogamos com as mesmas regras? Foi na Universidade de Cambridge. Cansados daquela informalidade, um grupo de alunos se reuniu e criou 11 regras com o objetivo de uniformizar o futebol. Depois eles saíram pelo campus da universidade. E nas árvores afixaram folhas de papel onde estavam escritas as regras daquele que um dia se tornaria o esporte mais popular do mundo. Ali, nas árvores, estavam as sementes do futebol. Regra número 2. Saída de bola. No começo do jogo, a bola deve ser chutada no meio do campo. Após cada gol, o jogo deve recomeçar desta mesma maneira. E não é assim até hoje? A bola está rolando. Regra número 6. Tiro de meta. Quando a bola sai pela linha de fundo, deve ser recolocada em jogo pelo lado em que deixou o campo. A bola deve ser chutada a não mais do que 10 passos da linha de fundo. Sim, agradeça aos alunos de Cambridge pela existência das fantásticas cobranças de tiros de meta. Regra número 7. O gol. Gol é quando a bola é chutada entre as traves e abaixo do cordão. Isso aí mudou um pouco, já não é mais cordão, agora chamamos de travessão. O Alan e o Neville são estudiosos das regras de Cambridge e são eles que contam pra gente algumas curiosidades. As regras de Cambridge não especificavam as dimensões do campo, por exemplo. Então, você podia jogar em qualquer espaço que fosse limitado por 4 cantos. Sabe como o lateral surgiu no futebol?
Originalmente, os torcedores se posicionavam na linha lateral do campo. Então a bola não saía, porque as pessoas chutavam a bola de volta para o campo. Ou seja, eles influenciavam no andamento do jogo sem que fizessem parte da partida. Marcos Rocha joga para a área. Para impedir essa ação, inventaram o lateral. Mas você só podia jogar a bola numa direção reta. Não podia lançar para frente ou para trás. E quando descemos para outro andar do Museu do Futebol, o professor Gary James continua a aula de história. Quando faziam um gol, os times trocavam de lado. Não existia troca na metade do jogo, no intervalo. Era após cada gol. E aí você deve estar se perguntando, e a regra número 1? Número 1, teoricamente, a regra mais importante, né? A regra número 1 é... Este clube deve se chamar Universidade Futebol Clube. É que para aqueles rapazes, o futebol seria só um joguinho do clube deles, da galera da faculdade. É impossível precisar quantas árvores os alunos de Cambridge usaram para pregar as primeiras regras. Mas devem ter sido muitas, viu? Porque o tal do futebol ficou popular. Sabe quantas pessoas acompanharam a final da última Copa entre a Alemanha e a Argentina? Mais de 1 bilhão no mundo todo. Olha o gol! Pra fora! E nos lugares mais remotos do planeta, sempre vai haver uma camisa de time de futebol. Um fenômeno de popularidade, sem dúvida. Agora, também não dá pra dizer que é uma unanimidade. Eu não consigo gostar de futebol. É permitido trapacear, se atirar no chão, fingir. Como é que alguém pode se apaixonar por isso? Este é o Phil. O esporte preferido dele é o rugby. Você sabia que esse esporte tem esse nome porque foi inventado nessa cidadezinha de 100 mil habitantes? É uma cidadezinha do noroeste da Inglaterra, desconhecida por boa parte do planeta, quase ninguém ouviu falar sobre ela. E ainda assim tem um nome de repercussão mundial. Rugby. Nossa viagem no tempo nos traz até aqui pra gente ver que antes das regras de Cambridge, o futebol e o rugby eram uma coisa só. Até que um sujeito chamado William Webb Ellis agarrou a bola e correu com ela. Algo inesperado. Todos os adversários pensaram, peraí, o que ele está fazendo? E então correram para derrubá-lo. E a essência do rugby nascia daquela ação. Pronto, em 1823 nascia o rugby. William Ellis ganhou uma estátua na cidade e o esporte da bola oval ganhou o mundo. O futebol, você já sabe, né? Ficou ali meio sem formato, jogado de maneira inconstante, até aparecerem as regras de Cambridge, blá, 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 blá. Mas nós ainda não terminamos nossa viagem. Antes dessa mistura de rugby com futebol, havia eu nem sei como é que a gente pode chamar isso, gente. Um jogo tumultuado, selvagem, perigoso. Um grande jogo. Era assim que se chamava o esporte que deu origem ao rugby e ao futebol. O ano é impreciso. Início do século XIX. Chegamos. O início de tudo. As origens do futebol. Não havia uma definição de times, ou número de jogadores, ou regras fixas. Um grande vale-tudo com uma bola no meio, que até hoje é jogado em cidades da Europa em datas comemorativas. Aqui um dos únicos registros do grande jogo, uma pintura que está no Museu do Futebol. Provavelmente eles estão em um vilarejo, tentando levar a bola até o fim de um outro vilarejo, e os adversários tentando fazer o oposto. Aqui tem um ferido, outro sendo chutado. Aqui está a bola, e eles iam lutando por toda a rua, tentando marcar o gol. É só imaginar os momentos mais violentos do futebol dos dias de hoje, tirar as caneleiras, sujar de terra e aumentar o alcance da pancadaria, incluindo socos e até dentadas. E o tempo passou, o futebol foi mudando e cresceu e ficou enorme, bonitão, todo moderno.
vive cercado de gente por todos os lados. Ficou famoso. Só que tem uma coisinha que não muda na essência do futebol, não adianta. Passam-se anos, décadas, séculos. E ele continua sendo o grande jogo. Então, foi exibido domingo no Esporte Espetacular, né, pela TV Globo, e eu achei legal, eu não sei, espero que vocês não tenham visto, né, eu achei legal trazer aqui para contextualizar um pouco, né, a ideia, né, e voltando aos slides, eu estou chamando então essa outra fase, aí sim, da imprensa e do futebol, do esporte, né, de terceira fase, né, a imprensa brasileira e o futebol. Quando realmente aí você começa a pensar numa imprensa esportiva, efetivamente, tá? Opa! E uma pergunta que eu deixei aqui, então no final das contas, o Charles Miller ele é considerado um marco, né? O cara que trouxe o futebol pro Brasil. Mas tinha futebol antes, então, do Charles Miller, não? Alguém já tinha visto? Arrisca um palpite? Não, sim, talvez, não? Bom, gente, décadas antes, você tinha relatos de futebol pelo país, porque da mesma forma como o Charles Miller foi estudar na Europa, né, ele ficou uns 10 anos lá e jogava bola pra caramba, e trouxe a ideia para cá. Reza a lenda que quando ele desembarcou no Porto de Santos, ele trazia uma bola, uma bomba para encher a bola, um par de chuteiras e um livro de regras, né? E os padres também faziam essa movimentação, né, Europa-Brasil, e traziam as ideias para cá. Então, no caso aqui, tem um colégio São Luís, lá de Itu, no interior de São Paulo, 1897, o Charles Miller já tinha vindo, né? O Charles Miller veio em 1894. Mas, de qualquer forma, já tinha o futebol, olha a bola aqui, né? Acho que vocês estão vendo aqui no centro, né? E a moçada em volta. Por quê? Na época de Dom Pedro II, ele pediu para o Rui Barbosa fazer um plano para melhorar o currículo escolar, a educação no Brasil, e ele botou no plano o esporte como atividade física que poderia auxiliar a melhorar a educação e moldar o caráter das crianças e jovens. E os padres, nos colégios jesuítas, lá, católicos, colocaram o futebol para melhorar a disciplina, melhorar, enfim, a saúde, o sentimento de coletividade, certo? Então, o futebol já tinha aqui no Brasil. O que tem muito forte com o Charles Miller são duas coisas. A questão das regras, vamos colocar regras no futebol, e também uma organização. Começar a organizar times, organizar uma associação, começar o conceito de futebol enquanto, claro que muito embrionário, né? Enquanto uma instituição, né? Uma instituição que tem caráter definido, tá? Só um exemplo, no finalzinho do século XIX, um cronista conhecido, né, de São Paulo, Celso Araújo, ele descreve dessa forma. Ele passou lá, viu os ingleses jogando bola, lá pelos lados da Luz, do Bom Retiro, um grupo de britânicos, maníacos como ele só, punham-se de vez em quando a dar pontapés numa coisa parecida com uma bexiga de boi, dando-lhes grande satisfação e pesar quando essa espécie de bexiga amarelada entrava num retângulo formado por paus. Né? Isso aí está no livro até do André Ribeiro, Os Dons do Espetáculo. Ainda tinha muito estranhamento, né, com isso, né? Então ele colocou esse relato nas páginas dos jornais da época. Aí uma bola de capotão, né, de couro, para mim parece mais um melão, né? Ela era costurada e era meio oval até, né? Só para ilustrar. E fazer uma provocação também, um videozinho do Charles Miller, me perdoem quem não é santista, né? Para vocês verem também a importância dele, né? Até uma licença poética aqui que eu peço para vocês. Deixa eu só achar o vídeo aqui. Que fala de quando ele veio para cá, né?
para o Brasil. Santos, 1894. O recém-inaugurado porto da cidade nem de longe se parecia com este, que é atualmente o maior da América Latina. Porém, foi pelas águas santistas que a maior paixão brasileira atracou no país. Pode ser que a bola já tivesse sido usada antes em algum lugar qualquer, mas foi aqui que ela aprendeu de fato a ser bola. Pelas chuteiras santistas, o futebol virou arte. Nas areias santistas, meninos viram reis. No gramado santista, sonhos viram realidade. Se Santos foi a primeira cidade brasileira a respirar futebol, quis a bola que o maior de todos os tempos fosse alvinegro. Santos continua desafiando a lógica, das pernas tortas aos prédios tortos. Há quem diga que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Esse não conhece Santos. Em Santos, o raio cai mais de uma vez, sim. No Santos, a história é escrita dia após dia. Há 120 anos, o futebol escolheu o seu berço, Santos. Nós fazemos a história. O mais legal desse vídeo é o final, né? Que ele mostra que é o neto lá do Charles Miller, né? Os não santistas não gostaram, né? Só para contextualizar a chegada do Charles Miller e trazendo o futebol, uma forma simbólica, né, de trazer o futebol. E aí a ideia então é que o Charles Miller desembarca no Brasil, como eu falei, como eu comentei aquela hora, começa a organizar jogos, treinos entre funcionários, principalmente empresas inglesas, né, a São Paulo Railway, de linha de trem, e outras companhias. Então o futebol é bem amador, né? Eles fazem jogos e vão se organizando enquanto times, mas a cidade crescia, São Paulo crescia a passos largos, né? Início do século XX, República recém-instalada, né? 1889 a República, mas até se consolidar. Aí modernização da cidade, saem os bondes puxados a cavalo, entram os bondes elétricos, começam um fluxo de imigrantes, chegar muita gente aqui em São Paulo, né? Italianos, alemães, portugueses, e isso tem tudo a ver com os times que se formarão também aqui, e lá no Rio também acontece isso. E esse pessoal todo chegando aqui em São Paulo precisa morar em algum lugar, né? Então começam a erguer prédios, né? Claro, prédios pequenos, mas prédios para também ocupar bastante gente, ocupar pessoas, e a economia cafeeira que acelera bastante o progresso aqui em São Paulo. Então é no meio desse contexto todo que começa a crescer o futebol também, tá? Aí em 1900 já tinham aí 5 times na cidade de São Paulo, e um ano depois já formavam uma espécie de embrião da Federação Paulista de Futebol, uma liga, né, que juntaria os times, tá? Aí começam as articulações para divulgar notícias do futebol na imprensa. E aí é o seguinte, pessoal, tinha o Charles Miller, o filho do prefeito Antônio Prado na época, e o Mário Cardim, que era do Estadão, foi o primeiro grande jornalista esportivo do Brasil, pode-se dizer assim, e várias pessoas ligadas à elite da época que articulam o futebol e também articulam o futebol para aparecer na imprensa. Então, foi uma tarefa bastante inglória de divulgar o futebol. Né? Não tinha costume de divulgar futebol, não tinha costume de divulgar esporte. Quando tinha, eram regatas, igual nós vimos aí no comecinho, né? Então, houve essa articulação
entre a imprensa e alguns da imprensa, né, a elite, pessoas da elite, pessoas que eram filiados aos clubes, clube enquanto clube social também, né, não é só futebol, era social, era um clube fisicamente constituído, onde tinha eventos, então a imprensa ela nasce amalgamada com essa questão, né, com a elite e também com a parte política do esporte, para tentar fazer a pressão para se divulgar o esporte, o futebol no caso, né. Aí eu fiz algumas considerações, né? O futebol começa a surgir na imprensa a partir dos primeiros anos do século XX, com mais força e ainda não narrativa, né? Jornalistas da época não eram formados, isso acho que vocês sabem, né? Eram advogados, escritores, poetas, intelectuais, críticos, que faziam o jornalismo da época, né? Comecinho de século XX. O jornalismo, ele era literário, ele era opinativo, ele era político, ele não era um jornal enquanto gerar lucro, né? Enquanto empresa mesmo constituída, ainda era muito partidário. Interessava mais o evento em torno da partida de futebol do que o evento futebol em si, né? Então, quem estava presente, inclusive tinham jogos que falavam, ao final do jogo foram servidos canapés, eles colocavam isso nas matérias. Né? O jogo em si, no comecinho, não era narrado. E as fontes, dirigentes e sócios dos clubes. Ou seja, as fontes eram absolutamente parciais. Né? O jornalista não saía da redação, né? Ou então ele saía, encontrava com alguém, mas ele não ia ao campo assistir a partida. E aí tem o Mário, que era do Estadão, né, o primeiro grande, durante a década de 10 e 20, 1910 e 1920, o grande jornalista esportivo, até do Brasil, né, não só de São Paulo, e você vê de novo como a imprensa nasce politicamente amalgamada com esporte, política e imprensa. Ele ajuda a criar o clube paulistano, que estava entre os maiores times de futebol da época. Né? Quer dizer, o jornalista vai falar sobre futebol tendo criado um clube. Né? Quer dizer, cadê a imparcialidade? Né? Não existia nisso. Né? A gente traz até essa discussão para hoje, que muita gente critica alguns jornalistas, porque fulano não tem que declarar que torce para o time A, time B. Tem gente que acha que tem que declarar sim, porque o cara tem condição de fazer uma análise neutra, ser imparcial. Mas o embrião da imprensa já traz na sua origem, na sua gênese, essa questão da parcialidade junto com a paixão pelo esporte, né? Então, uma nova fase da imprensa, nasce essa marca de paixão e visão elitista do esporte. E cria, em 1901, a Liga de Futebol Paulista, uma espécie de federação da época, tá? A abordagem sobre o futebol na revista deixava claro realmente que, a partir daí, do começo do século XX, ia se delinear nos primeiros anos dois grupos, né? O primeiro grupo, filhos de boa família, gente da elite cafeira, estava lá o Charles Miller, o próprio Mário Cardim, que não era rico, mas estudava direito, né? Como todo bom jornalista, estudava alguma outra coisa, né? E, do outro lado, também pessoas humildes, né? Pessoas que eles chamavam de várzea, que seria a nossa periferia hoje, né? Pessoas humildes que formavam times, né? Começaram a surgir times e mais times e mais times nos primeiros anos do século XX, 70, 80 times em São Paulo. E aí você tem a explosão do futebol, porque também é fácil, né, pessoal? Você tem uma bola, duas traves, naquela época não tinha especulação imobiliária, né? Você tinha um monte de campinho de terra, um monte de lugar para jogar, né? Então a coisa se alastrou bastante. Eu quero até ler um pedacinho de um relato aqui no livro, só para dar uma ilustrada. Em 1904, São Paulo tinha quase 300 mil habitantes. As ruas do centro da cidade eram pavimentadas com blocos de madeira, o que lhes dava uma aparência europeia. Era chique, né, ser europeu. Pelos bairros, o número de times de futebol crescia assustadoramente. Só na capital existiam entre 60 e 70 clubes, segundo a estimativa do Charles Miller, né? O campeonato organizado pela Liga, essa Liga que eu comentei agora, pelo menos ele era assim muito ligado à alta sociedade, né? Mas a média de público chegava a 2.000 torcedores e na final a 6.000 torcedores, mais que a Série B, né? Então você vê que a coisa estava incontrolável, né?
cada bairro, cada vila tinha um time de futebol. Assistir a um jogo desse novo esporte tornava-se moda, apesar da resistência dos jornais em divulgar a presença de um público, digamos assim, menos seleto. Então os jornais, no começo, eles não ficavam falando das pessoas, né? Eles falavam das pessoas, que eu digo do povão, né? Eles falavam das pessoas chiques, né? Da elite, né? No Rio existe essa mesma tendência, eles criam também a federação deles lá, a Liga Metropolitana, e aí começa uma pressão, uma força muito grande desses organizadores do futebol e da imprensa para barrar o acesso do povão ao futebol, tanto quanto jogar, quanto participar de campeonatos. Aí eles criam várias regras, analfabeto não pode se inscrever, vamos cobrar ingressos, negro não pode jogar. Tá? Então o futebol também, em determinado momento, ele acaba sendo racista, a imprensa também, né? A inscrição no clube, o cara para jogar tem que se inscrever no clube só pode se inscrever quem é branco, por exemplo. Então eles começam a criar algumas maneiras de tentar barrar esse acesso do povo ao futebol, e a imprensa acaba também tomando parte desse processo, né? Eu coloquei aqui, já um pouco mais para frente, mas só para dar uma dimensionada, era o estádio do Fluminense. Aqui é o estádio, e aqui, gente, ó, não sei se dá para ver que a foto é antiga, ó como está apinhado de gente. Então isso aconteceu pelo Brasil afora. Os caras procuravam os lugares mais altos, morros, poste, árvore, e subiam para ver de qualquer forma o jogo, né, o espetáculo, né? Enquanto dentro do estádio estava quem podia estar dentro do estádio, né, quem tinha essa condição social. Tá? Então o futebol se expande bem nessa década de 1910, e aí, gente, contextualizando, os donos de jornal começam a entender o seguinte: as cidades grandes estão recebendo muitas pessoas, imigrantes, pessoal que sai da zona rural para trabalhar. As pessoas têm que se alfabetizar para poder trabalhar, poder viver melhor, correto? Se você tem gente chegando, gente lendo, ora bolas, vamos vender jornal, vamos ganhar dinheiro, né? Então começa a ter um pouco essa mentalidade também de vendas que aumentam. Aí é um ponto a favor do futebol povão. Concorda? Se o pessoal vai jogar bola, ele quer ler sobre futebol, começa a surgir os times na periferia, ora bolas, vamos faturar com isso também. E eu citei aqui o início tímido da reportagem pelo seguinte: o João do Rio, eu não sei se vocês estudaram isso no curso de jornalismo, ele é considerado meio que o pai da reportagem no Brasil, né? Em 1900, 1901, 2, 3. Ele, aliás, João do Rio é um pseudônimo de Paulo Barreto, né? Ele foi um dos primeiros, lá no Rio de Janeiro, né, João do Rio, a sair da redação, subir morro, ir para a cadeia, conversar com o acusado, encontrar pessoas na cidade, sentir como é que era, conversar. É uma narrativa assim, ainda muito em primeira pessoa. Eu estive com fulano de tal e ele me contou, mas ele começou a trabalhar essa história da reportagem enquanto no palco do acontecimento, né, enquanto presença local. E ele também escreveu sobre esporte, né? E ele assinava com o pseudônimo Joe, J-O-E. Então, quer dizer, ele tinha o pseudônimo de João do Rio, o pseudônimo de Joe, porque na época tinha pouca gente na redação, né? Então os caras botavam um monte de pseudônimo, dá a impressão que o jornal é feito por um monte de gente, né? Dava essa dinâmica, né? E começa a surgir aí ídolos, fofocas, jogo de time estrangeiro. Aliás, uma coisa importante, os jogos que eram organizados entre times do Brasil, leia-se principalmente seleções assim de São Paulo e do Rio, com times ingleses, times argentinos, eles deram um bom impulso ao futebol brasileiro, viu, gente? Porque vinha aqui os times da Inglaterra, o brasileiro tomava um vareio, perdia até de goleada, né? Mas começou a nascer aquele sentimento de nacionalismo, precisamos ganhar, vamos ganhar dos argentinos, dos ingleses. E a imprensa também começou a faturar com isso. Vamos criar uma seleção, vamos criar um selecionado para enfrentar à altura esses estrangeiros. Então começa-se a criar também esse sentimento de nacionalismo, tá? E aí na década de 10 você tem o nascimento dos times de massa, né, os grandes times. O Estadão com o Mário Cardim, ele segue dando ênfase ao paulistano, que o Mário ajudou a fundar o paulistano. Era muito comum
eles diziam na época que o time, às vezes, do paulistano perdia, mas ele dava um jeito de falar um pouco melhor do paulistano, ou destacar alguma qualidade. Então ainda tinha muito essa visão de vamos destacar o futebol organizado. E eles começaram a, entre aspas, ter denúncias de jogadores que recebiam dinheiro para jogar. Nossa, gente, onde já se viu pagar salário para jogar futebol? Que coisa mais anti-elitista, né? Então, essa organização de jornalistas, o Charles Miller, e essa parte da elite que organizava e comandava o futebol, eles tentaram combater isso, né? Salário, pagar, ou seja, o profissionalismo, né? Eles não queriam, eles queriam que o futebol permanecesse amador, tá? Amador. Então, é engraçado, porque o futebol ia crescendo, mas é difícil combater isso, né? E você tinha o Fanfulha, que era um jornal que divulgava as notícias da colônia italiana, diga-se de passagem, era enorme, né? É enorme ainda, né? E ele falava também do futebol de várzea, né? Ele, inclusive, teve influência aí na criação do Palestra Itália, que virou depois o Palmeiras. Então, você tinha de um lado, eu peguei o Estadão, né, como representante, assim, da imprensa mais elitista, e o outro, Fanfulha, que era uma dimensão mais popular, mais futebol varziano, tá? E começam aí a série de partidas envolvendo seleção do Rio e seleção de São Paulo, que viria a ser depois o torneio Rio-São Paulo, o famoso torneio Rio-São Paulo, né? Para você ver como a imprensa, de novo, está sempre envolvida, organizado pelo Correio da Manhã, lá no Rio. Aí o dono do Imparcial no Rio também foi presidente da Confederação Brasileira de Desportos, né? O Mário Cardinho do Estadão foi presidente de uma federação também que rivalizava, tentou ser uma federação nacional aí de futebol, mas depois perdeu apoio, né? Então, confunde-se, né? Paixão, jornalismo esportivo, eles não conseguem se dissociar nessa época, tá? E aos poucos o futebol vai se profissionalizando, né? Não tinha como deter o avanço da periferia, o avanço dos clubes de várzea, e os clubes de várzea também se organizaram enquanto clubes, vários começaram a disputar o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca e assim por diante. Eu citei aqui, para já ir finalizando a palestra, o caso do Vasco da Gama. O Vasco, lá no Rio, um ano antes, ele ganhou o campeonato da segunda divisão. Aí depois, em 24, ganhou o campeonato da primeira divisão. E detalhe, né? Ele usava negros, brancos analfabetos. E aí o que acontece? A colônia portuguesa, o comércio português, né, lá no Rio, bancava. Não era salário constitucionalmente formalizado como é hoje, mas dava dinheiro para os caras irem lá e fazer gol, para os caras irem lá e ganhar jogo, né? Então, também a profissionalização começa desse aspecto. E aí isso começa a se espalhar em vários estados, várias cidades. É claro que no Brasil tem vários momentos, né? Você tem às vezes uma etapa mais desenvolvida num estado e outra menos desenvolvida no outro estado no mesmo ano, né? Mas começa a se espalhar pelo país e o caráter profissional. Eu citei o Friedrich, o primeiro astro, chama Coleridge, né? Como se fosse negro, né? Ele era mulato, na verdade, o pai europeu, a mãe negra. Mas ele jogava muita bola, foi campeão, seleção, e conforme esses caras iam aparecendo e fazendo sucesso, os times também iam querendo botar negros bom de bola, né? A ginga, não era aquele futebol técnico do branco europeu, vamos dizer assim, mas uma ginga, um futebol força, né? Isso ajuda a divulgar. E aí em 17 começa a liberar a participação mais efetiva do negro nos times de futebol, tá? Só para dar uma finalizada. Eu vou falar muito rápido do rádio, porque o rádio e futebol tem tudo a ver, né? A primeira transmissão, tem até uma briga, é a primeira transmissão ao vivo, a primeira transmissão inteira, a primeira transmissão de um pedaço, tem vários marcos, né? Eu peguei essa especificamente. Vocês devem lembrar que o rádio começa oficialmente 7 de setembro de 1922, com a transmissão no centenário da independência, né?
Anteriormente, em Pernambuco já se fazia um rádio, né? Mas oficialmente em 1922, tá? A partir daí começam a surgir as emissoras, em 23, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá? E o Leopoldo Santana, que era um jornalista bastante conhecido já nessa época, ele recebia, a transmissão era assim, ele recebia, era um jogo paulistas e cariocas, né? Aliás, lembrei o seguinte, essa coisa de paulistas e cariocas, a imprensa também começou a incitar o revanchismo lá, a concorrência, né? Não, São Paulo jogou melhor, Carioca jogou melhor, e a imprensa faturava com isso, e começaram até a acontecer confusões, briga de torcida, já vem dessa época, e a própria imprensa se agredia nos jornais, os paulistas falavam dos cariocas, os cariocas falavam do paulista, isso acabou sendo incentivado pela imprensa também, até antes do rádio, tá? E aí o Santana, ele recebia informação para aquele telefone de manivela, sabe? Aquele telefone de manivela, para receber informação, transmitia por um carinha lá na rádio, que entrava no alto-falante lá, para aqui para São Paulo, né? O jogo era lá no Rio, no Vale do Angabaú, aí, a tal da confeitaria Mimi. Então eram maneiras bastante complicadas, né, de se transmitir um jogo. E em 24, você vê, já tinha transmissão da São Silvestre, várias rádios faziam a transmissão da São Silvestre, né? E o rádio ganha realmente um impulso muito grande a partir de 32, quando o presidente Getúlio Vargas edita um decreto permitindo a publicidade no rádio, né? Até então não tinha publicidade. Aí começa-se a vender anúncio, começam-se também a baratear o preço do rádio, né? Porque, poxa, se eu tenho anúncio, alguém tem que ouvir. O rádio era caro, né? Não podia ser comprado pelas pessoas. Aí começa a baratear e começa a popularizar o rádio no Brasil, que foi um grande meio de comunicação em relação ao futebol. E a seleção brasileira, o Getúlio, vocês devem ter estudado isso também, ou na escola, enfim. Ele usa a seleção brasileira para incentivar o orgulho nacional, o sentimento de fanismo, propaganda política ideológica, e até meio higienista, né? Eugênio, aquela coisa de melhoria de raça. Nós somos bons, nós somos melhores, o futebol vai melhorar o ser humano. Pega um pouco aquela coisa meio fascista, né, do Mussolini, do Hitler. O Getúlio flertava, né, com eles nos primeiros anos da guerra, por exemplo, só para pegar uma fase mais aguda dele, né? E a partir de 1938, a gente pode dizer que o futebol realmente ganha repercussão e paixão nacional como um todo mesmo, porque o Brasil fica em terceiro lugar na Copa, né, na França, né? E aí parou todo mundo para ver o jogo, aquela coisa toda. Eles fazem um pool de emissoras de rádio para transmitir o jogo. O locutor foi o Gagliano Neto. E aí virou paixão nacional desde então, tá? E o rádio ajudou bastante. Aí, gente, só para a gente fazer umas considerações finais, eu dividi em momentos, né? Chegada de Charles Miller, quer dizer, tinha então futebol antes, mas de maneira desorganizada, como método de educação nas escolas, principalmente jesuítas, né? Escolas católicas. A partir do Miller começa o livro de regras, organizações, instituir uma organização enquanto esporte, enquanto clube. Aí começa a luta pela divulgação das notícias do futebol, daí que a imprensa nasce bastante ligada ao futebol e à parte política. Fundação dos primeiros clubes organizados, né, como a gente colocou aqui. O primeiro repórter esportivo, né, do Brasil, considerado assim. A imprensa e a elite cafeeira, né, que ditam os rumos dentro do futebol, né, como a política, a economia, a elite é quem organizava e dialogava com a imprensa, e a imprensa com os times, eram tudo praticamente uma coisa só nessa época, né? O Rio de Janeiro também acontece um processo parecido. Aí se divide futebol entre ricos e pobres, negros e brancos da elite, né? A imprensa nasce então
parcial, apaixonada e política, né? A imprensa esportiva, estou dizendo, tá? E o rádio torna-se grande meio de comunicação e ajuda a consolidar o futebol no Brasil. Inclusive, sobre a Copa de 38, tem um texto da Gisela Ortrivano, que foi professora aqui da ECA há muitos anos, né? Que é muito legal, que fala bastante sobre essa questão do futebol no rádio em 38. Aí, para quem gosta, tem o Arquivo Público do Estado, tem vários jornais à disposição, a Hemeroteca Digital também tem, alguns livros aí que eu usei e uso, né? Esse de baixo aqui está acessível. Aqui o artigo da Gisela, da professora Gisela, né? 1938, terceira Copa do Mundo, o Rádio Brasileiro estava lá. É legal que esse artigo, ela escreve e ao longo do artigo ela vai usando vários termos, várias palavras daquela época. O scratch nacional, quer dizer, o selecionado nacional, os match, né, os tentos, e ela vai salpicando ao longo do artigo como parte da própria linguagem, né? É bem interessante. Quem puder, ele está acessível também gratuitamente, aí, livre na internet. E Os Donos do Espetáculo, que é um livro bem legal para falar de história também da imprensa e do futebol. A Edileuza Soares Bola no Ar, que é sobre rádio, né? E meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, eu acho que basicamente é por aí, se vocês quiserem também, mais do que até perguntar, comentar alguma coisa. Tenho certeza que vocês aqui, deve ter gente que estuda isso, ou é fã, enfim, estamos abertos aí. Muito obrigado aí pela atenção, viu, gente? Falar no microfone, né? Porque tá gravando, né? Tem que levar lá, né? Se alguém quiser, eu levo o microfone até vocês, né? Vocês sabiam, já sabiam dessa questão do Charles Miller, mas já tinham estudado isso? Como é que é a visão de vocês aí? Alguém quer arriscar alguma coisa? Não? Como é que isso ainda influencia hoje a imprensa brasileira? A imprensa ainda tem essa pegada muito parcial? O que vocês acham? Não? O pessoal não quer... Não, tudo bem. Eu vou começar a entrevistar alguém então, né? Tá, quem é que torce pro Corinthians aí? 3? Só 3? 4? Pô, legal, meu. Mas e pro Santos? Olha só ela, hein, gente. Então, puxa vida, agora eu fiquei chateado. Você foi a única que gostou do vídeo lá do Charles Miller. Uma licença poética, né? Só para ilustrar um pouquinho a chegada dele ao Brasil, né? E basicamente é isso, gente. Bom, vocês não tem nada assim para comentar, a gente pode talvez encaminhar para o final. Você fica à vontade aí. Bom, meu nome é Cristina, eu sou pós-graduanda aqui na ECA, sou orientanda do professor Luciano Maluli, até por isso estou dando um apoio aqui hoje na atividade. E aí eu vi que você falou bastante da construção histórica, né, do esporte e como a imprensa faz parte disso. E a minha curiosidade é quais são as suas projeções agora para o futuro da comunicação, influenciando o futebol. A gente vê agora muitas possibilidades com a explosão do mercado de comunicação, a explosão do mercado do futebol. Você olha também um pouco para frente nas suas pesquisas? Eu pesquiso mais o que já passou, mas assim, a questão de esporte e comunicação. Bom, antes de mais nada, uma coisa que é muito legal, que até é muito cara ao Luciano, professor Luciano, a questão da Olimpíada, dos esportes olímpicos, né? É uma questão de bastante relevância, não só por causa do Brasil, de acontecer aqui, né? Mas que tem todo um ideal de divulgação de outros esportes, de divulgação de esportes até que são menos conhecidos. Então acho que vai ganhar muita repercussão, isso é bom. E o jornalista, você não tem muita gente especializada nessas temáticas, né? Mesmo
pessoal que estuda o esporte, não tem muita gente, aqui em São Paulo pelo menos não tem muita gente. Existe um grupo, para quem se interessar, lá no Intercom, né, que estuda a comunicação e esporte, né, mas eu acho que é um campo bastante legal para vocês pensarem em trabalho. Principalmente se alguém aqui já gosta de alguma modalidade esportiva, que não seja basquete, futebol, aquelas feijão com arroz, né, não, sem demérito, né, mas que possa escrever para sites, contribuir de alguma forma, porque falta gente profissional que tenha o conhecimento nessa área, né? Eu particularmente, eu não sou bom nessas regras de como joga, analisar um time, essa parte mais de competição, né? Essa pegada. Mas é muito legal, até quem faz o esporte e tem conhecimento, né? Você vê que já tem muita gente que entende de natação. Aí tem alguns esportes que de tempos em tempos, né? O handball, né? Feminino, que foi campeão, que aparecem assim, aí depois some. O futebol brasileiro, por exemplo, feminino, né? Eu acho que é um dos maiores exemplos. A gente teve um pico, aí ainda não somos campeões mundiais, né? Ainda tem essa questão a resolver. Mesma coisa a Olimpíada, a gente não consegue ganhar um futebol nas Olimpíadas, né? Um campeonato lá, uma medalha de ouro. Então, são coisas que o Brasil precisa desenvolver isso, o empresário precisa apoiar, e a imprensa também. A imprensa acho que está até fazendo um pouco a parte dela, claro, de olho bastante, foi na Copa e agora de olho na Olimpíada, né, no Rio de Janeiro, mas eu acho que é um campo que é muito legal para desenvolver, e eu acho que tem campo para isso aqui no Brasil, mas precisa ter gente interessada, né, ou futuros jornalistas interessados nessas questões. E pena que a questão do incentivo ao esporte está muito ligada, né, à questão econômica. A gente está num momento difícil, né, economicamente falando. Acho até que a imprensa pinta até mais difícil que né, mas de qualquer forma não é um momento de vacas gordas não, né. Então isso aí também sempre repercute de forma negativa, né. Claro, acaba repercutindo também na imprensa, né. Em outras épocas, num evento desse como a Olimpíada, você não ouviria falar em demissão, né, no jornalismo brasileiro, e a gente ainda continua ouvindo falar a redação de fulano, sem citar ninguém, mas de fulano de tal reduziu, a tal fechou, isso às vésperas de Olimpíada, né, de Jogos Olímpicos, né, quer dizer. Então a gente tem que pensar também em projetos independentes, gente que escreve bem, fazer um blog específico de uma modalidade específica. Pensem também fora da caixa, pensem, eu não vou trabalhar para Globo, ou para Bandeirantes, ou para Estadão, para Folha, é legal, muito legal, mas pensem também em alguma coisa de vocês, que vocês possam também desenvolver, porque o futuro do jornalismo acho que também passa por aí, né? Essa coisa de uma empresa do cara mesmo, né? O empreendedor, né? Uma pessoa empreendedora, tá? Eu acho que seria muito bacana já na faculdade vocês começarem a pensar isso também, tá? Alguém tem mais alguma questão aí? Oi, deixa eu levar para você o microfone. Como é seu nome? Mariana. Não, eu só queria que você vou chamar você, dissertasse um pouquinho sobre o esporte universitário no nosso país. A gente vê que ele mobiliza muitas pessoas, mobiliza grandes campeonatos, grandes torcidas, mas que a gente não ouve muito falar nos meios de comunicação, a gente não vê muitos sites sobre isso, e que é um negócio que realmente, né, movimenta muita gente. Mariana, né? Mariana, eu não entendo muito especificamente do esporte universitário, mas eu acho o seguinte, tem sempre o Jubas, os campeonatos de vocês, eu vejo sempre os estudantes bastante animados, né, para participar, né, em várias modalidades, né, inclusive com treinamento, algumas faculdades juntam equipes de natação, futebol, não fica só no futebol. Que eu vi agora a Rádio Jovem Pan transmitindo, mas não é universitário, campeonato de futebol entre colégios, né?
como já tinha antigamente também as Olimpíadas do ângulo, que a Bandeirantes transmitia, se não me engano, eu acho que precisa realmente dar um impulso e os meios de comunicação, os veículos ajudarem nisso, né? Porque, como eu falei, eu não sou muito específico dessa área, mas eu não vejo também muita divulgação. Que mais? Isso passa também pela própria divulgação dos esportes nos meios de comunicação, né? Quanto mais divulgarem modalidades diversas, né, que não aqueles esportes de massa, eu acho que os próprios estudantes também vão se engajar mais e se sentir mais inserido nessas modalidades. Tá? Não sei se é isso que você perguntou, acho que poderia ser melhor divulgado no Brasil, sim, acho que sim. Não, então acho que a gente vai encaminhando aí para o final, tá? Eu quis só fazer uma abordagem mais histórica e contextualizando, né, esse começo da imprensa. Espero que tenha dado para entender bastante, tenha sido legal. E, puxa, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Ninguém saiu do lugar, ficou todo mundo aí atento. Muito obrigado, viu? Um abração aí para vocês. Desculpa, eu quero agradecer também o pessoal da ECA, a própria Cristina, o professor Luciano, por ter feito o convite, né? Muito honrado de poder estar aqui dividindo isso com vocês. Obrigado.